Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários desta casa, às pessoas que nos assistem via internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Icaraíma. Coloco a ata número 018 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. A ata número 018 de 2020 está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço à secretária Angélica que leia as matérias que se encontram nesta casa. Indicação 13/2020. Senhor presidente, o vereador Aguinaldo Alberto Cardoso, abaixo assinado, e demais vereadores com assento nesta colenda Casa de Lei, respeitosamente, vem perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: que seja realizada a construção de um campo de bocha no distrito de Porto Camargo, dentro dos moldes habituais dos já existentes. Justificativa. A presente indicação justifica-se pelo fato da importância e da necessidade em oferecer condições de lazer às pessoas, sendo que qualquer tipo de modalidade esportiva é saudável e amplia as relações sociais. Indicação 14/2020. Senhor presidente, o vereador Aguinaldo Alberto Cardoso, abaixo assinado, e demais vereadores com assento nesta colenda Casa de Lei, respeitosamente, vem, perante essa digna mesa diretora, requerer que, recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: que seja realizado um trabalho de levantamento com os representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente e Turismo, da Agricultura e de Obras, Serviços Públicos e Rodoviários, para viabilizar a instalação de PEV, ponto de entrega voluntária, de resíduos sólidos ou não, em locais estratégicos do interior do município. Justificativa. A presente indicação justifica-se pelo fato da importância e responsabilidade que a gestão municipal deve ter com os seus moradores de todo o território municipal, em todos os aspectos, sobretudo na coleta de resíduos. Nesse caso, também temos que oferecer aos moradores da área rural do município condições estruturais para que os mesmos possam depositar seus resíduos em locais estratégicos e adequados para tal, de forma que atenda o maior número possível de pessoas e que o recolhimento também seja realizado por veículos apropriados. Indicação 15/2020. Senhor presidente, o vereador Aguinaldo Alberto Cardoso, abaixo assinado, e demais vereadores com assento nesta colenda Casa de Lei, respeitosamente, vem perante essa digna mesa diretora requerer que, recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: que, se utilizando de recursos municipais, sejam realizados cursos de capacitação aos servidores do município, sobretudo aos que estão envolvidos no processo de coleta de resíduos recicláveis, ou não, em nossa cidade, nos distritos e área rural. Justificativo. A presente indicação justifica-se pelo fato da importância e responsabilidade que a gestão municipal deve ter com seus servidores e a saúde dos mesmos, pois quanto mais nos capacitamos, mais se amplia e qualifica o rendimento laboral do servidor. Excelentíssimo senhor, vimos diante dessa digna Casa de Leis, considerando o artigo 17 da Lei Orgânica do município de Icaraíma, solicitamos, com base nos acontecimentos da última semana, requerer que seja instaurada comissão provisória para apuração de fato específico, que atenta contra a honra dessa Casa de Leis e de seus representantes. Ocorre que na última segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, foram votados 2 projetos de emenda, que tinham como principal objetivo, conforme declara em sua justificativa, congelar os valores atuais dos subsídios percebidos. No entanto, tal acontecimento foi trazido à baila por meio das redes sociais,
com a interpretação de aumento salarial de vereadores, o que causou grande comoção e revolta na população. Somado à situação atual de pandemia, tal entendimento equivocado tomou proporções ainda maiores, gerando repúdio e discursos de ódio direcionados aos vereadores em geral e à Casa de Leis. Projeto de Resolução 1/2020, de autoria do Legislativo Municipal. Súmula. Altera a Resolução 23/2019, que trata da concessão de diárias empreendidas por vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal. Projeto de Lei 27/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Assistência Social, para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Projeto de Lei 37/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de créditos especiais por provável excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de Lei 31/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a abrir vagas dentro do quadro de servidores do município. Projeto de Lei 29/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a realizar acordos judiciais e extrajudiciais para pagamentos de multa ambiental e da outras providências. Projeto de Lei 35/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Adequa e consolida as ruas e avenidas do Distrito de Porto Camargo. Projeto de Lei número 32/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro e da outras providências. Projeto de Lei 36/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de créditos especiais por provável excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de Lei 30/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de dotação e da outras providências. Projeto de Lei 34/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de créditos especiais por provável excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de Lei 33/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de créditos especiais por provável excesso de arrecadação e da outras providências. Encaminho o projeto número 033 para as comissões. Projeto número 034 para as comissões. O projeto número 030 para as comissões. O projeto número 032 para as comissões. O projeto número 035 para as comissões. E o projeto número 037 para as comissões. Senhor presidente, gostaria que os projetos que se encontram na casa com pedido de máxima urgência, que houvesse um tempinho para que possa dar os pareceres, para que possa ser devolvido ao Executivo Municipal. Coloco o pedido do vereador Leandro em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante.
Por todos os votos favoráveis, nós vamos incluir na ordem do dia o projeto número 037, 036, o 035, o 032, o 030, o 034 e o 033. São esses projetos que vão para a ordem do dia, então, em primeira votação e discussão. O projeto número 029 vai para a ordem do dia. O projeto número 031 continua nas comissões. O projeto número 01, resolução do Poder Legislativo, continua nas comissões. Não, vai continuar. Eu retirei ele. Então, o projeto número 01 de 2020 do Legislativo, ele vai para as comissões, então. E o projeto número 027 vai para a ordem do dia. Terminando a ordem do dia, passa agora para o grande expediente. Desculpa, ainda em tempo, encaminho as indicações número 013, a 014, a 015 para o Executivo. Peço à secretária Angélica que encaminhe as 3 indicações do vereador Aguinaldo Alberto Cardoso para o Executivo Municipal. Terminando de encaminhar as indicações, passa agora para o grande expediente, aonde o primeiro vereador inscrito, senhor Samuel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Primeiramente, boa noite também às pessoas que nos assistem através das redes sociais, do Facebook. Primeiramente, eu quero agradecer aqui, a semana passada, a presença do soldado Adriano José, deputado estadual. E, através do deputado estadual, nós recebemos uma emenda de 75 mil de recurso livre para a saúde, onde eu convidei a vereadora Juliana para participar da entrega do cheque simbólico, né, no prédio da prefeitura. Então, em nome dos 2 parlamentares, deputado estadual, soldado Adriano José, e deputado federal, sargento Faur, a comunidade de Caraíma quer agradecer o empenho do senhor por ter mandado, num momento tão difícil, esses 75 mil reais para a saúde aqui de Icaraíma. Conversando também com o soldado Adriano José, o mesmo informou que está para sair também um pedido, uma emenda de 35 mil reais para a compra de um veículo para a saúde de Icaraíma. Então, mais uma vez, a dupla aí de parlamentares tem feito um bom trabalho pelo Estado do Paraná, e o sargento Faur tem nos representado muito bem junto ao Congresso Nacional. Em nome meu e dos meus colegas e do povo de Caraíma, nós queremos agradecer sargento Faur e soldado Adriano José, um deputado federal e o outro deputado estadual. Força e honra. Obrigado, senhor vereador Samuel, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros da casa, também aos que nos assistem via internet. Primeiramente, agradecer e parabenizar os deputados Faur, soldado Adriano, por estar lembrando o município de Caraíma. Então, nosso reconhecimento, Samuel, repasse a eles, por gentileza. Em nome da comunidade, nós reconhecemos e agradecemos. Também, senhor presidente, gostaria de estar comentando as 3 indicações. Antes, porém, gostaria de dizer mais uma vez que o trabalho dessa casa é extremamente importante, porque as indicações vêm do anseio da comunidade ou daquilo que o próprio vereador acaba vendo de necessidade. Nós somos recordistas de indicações e projeto de lei
Historicamente, essa gestão tem sido dessa forma. Então, isso demonstra que o trabalho tem sido feito com bastante empenho, com dedicação. A indicação número 13, ela trata de um pedido já de longo tempo da comunidade, da construção de um campo de bocha, semelhante ao que está sendo construído aqui no município. E em tempo, lembro que o vereador Daniel e o Laércio também tem uma emenda do deputado Márcio Nunes, que contempla o município com um campo de bocha, não é verdade? Então, parabéns ao deputado também por esse empenho. E nós reivindicamos isso no Porto, nós temos espaço lá para que a comunidade possa participar desses momentos de lazer. Outra que eu vejo de fundamental importância, já há algum tempo que eu vejo isso, esse PEV é aquele ponto de entrega voluntária de resíduos que tem em várias partes da cidade aqui de Caraíba e nos distritos de Vila Rica e Porto Camargo. E eu percebo que a área rural também precisa ser contemplada, até porque é um dever do município oferecer esse trabalho, esse serviço aos moradores do nosso município, não importa se é área rural ou urbana. De forma que, na citação ali, é importante que as secretarias se conversem, se interajam para ver onde é o melhor local para se instalar e trabalhar com a educação da comunidade para que leve até aquele ponto e que o caminhão possa fazer o recolhimento no dia de uma forma segura. A indicação 15 é uma sugestão de cursos para o funcionalismo público do município, em especial esses que trabalham diretamente com a coleta de resíduos. Observando que o nosso município tem perdido bastante dinheiro e recursos financeiros aí em relação à coleta, porque vai muita coisa misturada até o aterro sanitário, e a separação ali nós perdemos em torno de 30% a 40%. Então é necessário que a comunidade ela tenha essa noção, daí, senhor presidente, passa por essa casa também, a gente está trabalhando sobre isso, passa pelas escolas e também pelas igrejas, enfim, todas as instituições trabalhar para que seja feito realmente uma separação correta. E que os coletores que trabalham no caminhão e que lá façam corretamente. Então esses cursos são importantes porque quanto mais preparação, quanto mais evolução do pensar de um funcionário, melhor ele vai produzir e com mais qualidade ainda. Então, eu vejo que ainda precisa, porque há reclames que muitas vezes a família separa direitinho e depois coloca tudo misturado no caminhão. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho em relação a isso. Certamente os frutos virão, principalmente economicamente falando, que vai render mais frutos e nós vamos ficar com menos problemas ambientais. E gostaria, por fim, de estar fazendo uma colocação importante para todos os senhores aqui da casa, a senhora vereadora também, e a todos aqueles que nos assistem, que essa semana, se Deus ajudar e tudo com certeza vai acontecer, nós estaremos iniciando o asfaltamento de 6 ruas no distrito de Porto Camargo. Então, hoje nós já vimos lá a movimentação, demarcação, enfim. Então, certamente nós teremos essa semana o início do tão sonhado asfalto nas ruas José Paulino, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Rua Bahia. São pequenas partes ainda, mas é um pontapé inicial. E isso demonstra mais uma vez que essa casa está trabalhando, senhores. São indicações, vocês assinaram junto. Claro que o prefeito tem o seu mérito, o deputado tem o seu mérito, mas os vereadores também têm, porque são indicações, são lutas, são muitas vezes aí a gente sofrendo críticas, mas o trabalho ele existe. E não é por acaso que isso vai acontecer. Existe luta de alguém, obviamente. Claro que eu também transmito ao prefeito Marcos nosso reconhecimento e o nosso agradecimento por estar realizando e vai realizar esse sonho tão antigo da comunidade camarguense. Então, obrigado, prefeito, obrigado, deputado Cury também, Sérgio Souza, que tem ajudado bastante, porque se não fosse nós estarmos aprovando aqui, senhores vereadores, certamente não teria acontecido nada nesse município. Então, cada um dos senhores que estão aqui tem o seu valor, realiza o seu trabalho. Pode ser que erramos em algum momento, mas se erramos, não foi por querer. A gente sempre procura acertar.
não é verdade? Então, agradeço pela oportunidade e que tenhamos aí uma boa noite de trabalho. Senhor presidente, eu gostaria de, em tempo, pedir que nós, assim que votarmos esse projeto, que nós façamos essa semana ainda uma reunião extraordinária para que possamos encaminhar esse projeto de urgência, mostrando mais uma vez o trabalho dessa casa. Muito obrigado, senhor vereador Aguinaldo. Com muito carinho nós vamos dar um incentivo sim a esta casa, ao prefeito, né? E que nem a gente sempre fala, a gente está aqui para trabalhar pelo município mesmo, não estamos aqui com brincadeira. Obrigado pelas suas considerações. Passa agora a senhora vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, aproveito também para cumprimentar meus colegas vereadores, os servidores da casa e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de elogiar as indicações do vereador Aguinaldo. São indicações muito interessantes, muito importantes. Ele justificou muito bem a necessidade de cada uma delas. E, realmente, a gente percebe que existem muitas necessidades no município e que a gente vem trazendo essas necessidades ao longo desses anos. Algumas são atendidas, outras não com tanta pressa quanto nós gostaríamos. E eu espero realmente que o senhor consiga atingir essa indicação da quadra de bocha lá no Porto Camargo, uma vez que a gente tem visto que a área de lazer aqui no município, ela ainda realmente é deficitária. Também gostaria de parabenizar aqui os vereadores Daniel e Laércio pela conquista da quadra de bocha, que ainda não saiu, talvez por uma questão burocrática da prefeitura, mas que estamos em apoio para que saia o quanto antes, para mostrar realmente o trabalho que vocês vêm desempenhando também. E gostaria de fazer um adendo em relação à fala do vereador Aguinaldo com relação às ruas. Veja, eu sempre digo, né? Vereador nenhum faz asfalto, vereador nenhum faz rua de asfalto, mas todos os vereadores precisam aprovar 100% das ruas de asfalto que estão dentro do município. Então, nenhuma rua que é asfaltada dentro do nosso município é asfaltada sem o aval de cada um desses vereadores. Então, é um trabalho de fato em conjunto entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Sim, o prefeito tem seus méritos, tem suas lutas, e a gente sempre está reconhecendo aqui nessa casa. Mas nós, vereadores, somos o grande filtro. Aquilo que a gente entende que não é possível ser feito, a gente não aprova, porque a gente consulta a população e a gente entende que ela, sim, é quem tem que nos dizer se é do interesse dela ou não. E aquilo que a gente entende que deve ser feito, porque vai beneficiar a população, a gente aprova. E todas as ruas até hoje que foram asfaltadas passaram por aprovação de todos os vereadores aqui dessa casa. 100% desses vereadores votaram favoráveis a todas essas ruas. Então, também gostaria de mencionar essa questão, que é muito importante. Também gostaria de agradecer aqui ao presidente da Câmara, o Laércio, que me informou que esse mês ele renunciou a 50 mil reais, correto? 50 mil reais do valor que essa casa tem por direito, mas que ele renunciou, criando uma economia aqui dentro da casa, para poder estar deixando nos cofres públicos do Poder Executivo, para que o Poder Executivo realize os benefícios que sejam necessários para a população em face à questão do coronavírus. Eu vejo que é louvável essa atitude do senhor, vereador Laércio. Essa é uma indicação que eu fiz com o apoio de todos os vereadores dessa casa. Todos os vereadores pediram para que esse benefício fosse concedido ao município. E está aí, o vereador Beleza, o vereador Laércio, né, sendo o presidente da casa junto com a sua mesa diretora, que é o Samuel e o Daniel, realizaram esse grande feito aqui. Então, mais uma vez, parabéns a você, Laércio, e a sua mesa, pelo trabalho. E também gostaria de agradecer ao convite do sargento Samuel. Tive o prazer, essa semana, de recepcionar o deputado estadual, soldado Adriano, na sede ali na prefeitura, onde pude acompanhar o recebimento de 75 mil reais de emenda parlamentar do FAUR, deputado federal FAUR, e deputado estadual soldado Adriano.
que é para custeio na saúde, né? Em momento de pandemia, momento de coronavírus, esse valor vem em bom momento para nós. E melhor do que isso, custeio, significa que pode ser utilizado em qualquer necessidade que a saúde de Caraíma demonstre, né? Então, isso significa aí um compromisso desse deputado com essa cidade, com esse município. Também mostra o compromisso do vereador Samuel, que já tinha, se não me engano, conquistado esse trabalho, essa emenda ano passado ainda, né? E esse ano entrou, mais os 45 mil que vem para o carro, né? Para realmente melhorar as condições de transporte das pessoas que estão aqui no município. A gente sabe que muita gente reside na área rural, reside nos distritos e depende de transporte, inclusive público, né? E esse carro vem para somar com toda a frota de automóveis que temos aí. Eu gostaria de destacar uma coisa que me chamou bastante atenção na visita do soldado Adriano, que ele disse assim, eu fui eleito com votos de 300 e... quase todos os municípios do Paraná, mas ele falou 389 municípios, uma coisa assim. E ele disse assim, inclusive tem município que eu tirei 4 votos, ele disse. E ele disse, pois eu fiz questão de honrar os meus 4 votos, dedicando alguma emenda naquele município, e mesmo quando a gente não conquista votos, a gente precisa honrar os eleitores do Paraná como um todo. Então, 45 mil. 35 mil. Ah, tá. Depois eu corrijo. Então, assim, eu vejo que isso é um deputado que a gente realmente precisa respeitar, a gente precisa valorizar, porque ele realmente vê que ele está sendo deputado para todos os paranaenses, e não só para quem votou nele, ou só para os municípios que votaram muito nele. Então, eu vejo que realmente esse apoio foi um apoio muito bem empenhado, feito pelo sargento Samuel. Parabéns mesmo pelo trabalho. Só consertando aqui o que eu disse, não é um veículo de 45 mil, mas sim um veículo de 35 mil. Ainda assim, é um valor importante. Então, mais uma vez, agradecer aqui ao convite do sargento Samuel para poder conhecer um deputado do gabarito, que é o deputado soldado Adriano, e fortalecer o meu agradecimento ao deputado estadual soldado Adriano e ao deputado federal Faur pelo trabalho que está sendo realizado aqui no nosso município. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora vereadora Juliana, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Completando os documentos dos demais membros da mesa, a Angélica, a doutora Everaldo e o Samuel, servidores que nos acompanham na sessão de hoje. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de dar os parabéns aqui ao vereador Samuel pelo esforço em conseguir emenda ao município, agradecer ao deputado estadual e federal por ter expendido esse valor para o município. Dar os parabéns também ao vereador Aguinaldo pelas indicações, muito pontuais como sempre. Dar um destaque também, como o próprio vereador Aguinaldo falou há pouco, do trabalho que é pouco valorizado pela comunidade dos vereadores. A gente tem alguns projetos de máxima urgência que estão na casa hoje, que a gente vai votar, e a população que não acaba não estando atenta ao serviço do vereador, se a gente não vota esse projeto, congela as ações do prefeito. O prefeito não pode fazer nada, na verdade pode fazer bem pouco, sem a aprovação dos vereadores aqui da casa. Então a gente ajuda a administrar o município da melhor forma possível. De extrema importância, se escolham bem, a gente está a pré de uma eleição para vereador e prefeito. É importantíssimo, gente, escolher bem quem está aqui. Eu tive o prazer de ser presidente da Câmara durante 2 anos. Fiz uma economia recorde de R$450 mil para devolver os focos públicos do município para ser destinado da forma que melhor precisasse, recurso livre no caixa. Isso é uma economia histórica, né? O presidente aqui também fez uma reforma atual, o Laércio, uma reforma que ficou muito bem feita, é a coisa que vai ficar para o resto da vida, para os próximos vereadores, como reforma no plenário da Câmara, e também a construção do estacionamento do lado da Câmara aqui, entre pintura e outras coisas. Então, parabéns ao presidente pelo trabalho que vem sendo realizado também como
como presidente da casa. Senhor presidente, acho que é só isso. Demais, deixarei para discutir na ordem oportuna. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Leandro, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores. Hoje eu só queria falar sobre uma indicação que eu fiz há um tempo atrás, sobre uma central de radioamadores na UPA e nas ambulâncias, porque esses dias eu recebi algumas reclamações de algumas pessoas do município que tentaram ligar na UPA e devido a um tempo de chuva que passou, não tinha, o telefone dava mudo, teve algum problema com a fiação e o pessoal também das ambulâncias, os celulares também estavam sem torre. Então essa central de radioamador que eu fiz a indicação era para melhorar a comunicação, porque tem locais do município que não pega celular, às vezes precisa comunicar a UPA que está chegando com emergência, um paciente em estado muito grave, ou em caso de acidente que precisa de mais ambulâncias, né? Precisa se comunicar e às vezes o celular não pega. Então essa central de radioamador seria muito útil para o município ser instalado na UPA e nas ambulâncias. Senhor presidente, então essa é a minha indicação. No demais discutirei na ordem do dia. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor vereador Daniel, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Adelso. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, doutor Everaldo, Angélica, Samuelzinho e a todos que nos assistem via Facebook. Senhor presidente, foi encaminhado hoje um requerimento dessa casa, na onde que se fala, né, em algumas citações aqui, que tem até, digamos assim, o meu nome em algumas páginas aqui, grifos, e está se falando que vai instaurar uma comissão para investigar a minha atitude em alguns prints do Facebook. Eu conversando com o doutor Everaldo, essa casa aqui, requerimento, sempre foi colocado em plenário para votar. Aí hoje o doutor mostrou para mim que é aprovado automaticamente. Então, eu acho assim, eu posso estar enganado, posso estar por fora e tal, mas eu acho assim, isso aqui, na questão, tudo que está acontecendo aqui, eu acredito que tenha, de repente, sido até um mal entendido, porque até no requerimento aqui fala, eu faço questão do senhor me permitir um horário para ler, porque isso aqui ia ser votado aqui, né, às escondidas, assim, sem passar para a comunidade, e eu quero que a comunidade saiba o que está acontecendo aqui. Então, desculpa, expressei errado, não escondido, digamos assim, a silêncio, isso aqui seria uma coisa interna, mas eu quero expor para a comunidade. Fala-se aqui que, considerando o poder legislativo o principal elemento democrático nosso, esse motivo deve ser valorizado, reconhecido e protegido, que forma-se uma comissão provisória para apurar de fatos específicos que atente contra a honra dessa casa. Ocorre na segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, foram votados projetos e emenda que tinham como principal objetivo, conforme declara a sua justificativa, congelar. Essa sessão, dia 11, foi na qual eu e o sargento Samuel, nós entramos em divergências de opinião na votação, né? Mais embaixo fala, no entanto, o acontecimento foi trazido à baila por meio das redes sociais, entendeu? E até foi citado aqui que eu tinha pedido para o rapaz do Gílio Caraíma colocar na rede social. Eu jamais fiz isso, entendeu? Se vocês for lá perguntar para ele, quem que alertou ele vai falar para vocês. Então, vocês podem ter certeza que não fui eu. Tá, mas continuando. No entanto, tal conhecimento foi trazido à baila por meio das redes sociais com interpretação de aumento salarial dos vereadores. Entendeu? E lá na rede social, nos prints que tem aqui, que eu vou passar, né, para as pessoas que me perguntarem, fala-se que eu sou bem claro na minha explicação. Eu falo que aquela votação foi feita no terceiro parágrafo, na qual o vereador que assumisse o primeiro secretário ganharia um bônus a mais para exercer a função. A questão do Gílio Caraíma, ele publicou só a hora que eu e o vereador Samuel estávamos entrando em debate na questão disso, entendeu? Aí gerou uma polêmica toda, não se foi visto na íntegra, as pessoas que me contestaram, eu pedi para assistir a íntegra, entendeu? Na íntegra, eu
tem aqui, junto aqui, entendeu? Tem aqui junto, falando que, eu deixo bem explicado, que a votação foi feita, que ocorreu, que era o aumento, uma melhora salarial do vereador que assumisse o primeiro secretário da próxima legislatura, a emenda se falava isso, na qual, na íntegra, onde está gravado, na íntegra, o vereador Leandro se manifestou, vocês podem assistir, que está lá na Câmara, o vereador Leandro se manifestou, e ele cita que ele é contra o aumento, porque hoje ninguém ganha. Então, simplesmente depois que foi votado o terceiro parágrafo da emenda, que se falava do aumento, de uma gratificação, um aumento salarial do primeiro secretário, na qual essa legislatura não existe, na qual ocupa o cargo hoje o vereador Daniel. Quem fosse contrário a esse aumento, que ficasse de pé. Os vereadores que fossem a favor daquele indício, daquele artigo 3º, especificamente daquele artigo 3º da emenda, falava-se que quem era a favor e o vereador ganhasse aquele valor de 5.880 e alguma coisa que não me lembro agora, e permanecesse sentado. Na qual o vereador Leandro se manifestou que era contra, porque nessa legislatura ele se manifestou falando que ele era a favor de continuar o salário do presidente, como se o presidente teria um deputado e votar contra, mas que esse aumento do primeiro secretário ele era contra. Entendeu? E o presidente Laércio colocou em votação, na qual a votação ficou. 6 vereadores votaram para derrubar o terceiro artigo, e 2 vereadores se manifestaram para que ficasse a escrita como se estivesse lá no terceiro artigo. Isso foi na primeira semana de votação. O que aconteceu? A discussão minha do vereador Samuel aconteceu quando eu pedi para que se colocasse o nome na ata. Tá? E já tinha... Eu quero saber... Samuel foi feito isso aqui, o Samuel até questionou a questão, então acho que tem que ter clareza nessa casa. Sim, tem que ter clareza. Isso aqui que você esclarece, ó. Você foi a favor do aumento e 2 aumentos rejeitados. Quer dizer que eu votei isso mesmo. Não, 2 aumentos foi rejeitado. É no terceiro artigo, está aqui, ó. Depois você pega aqui no giro, foi explicado até Por um momento a gente suspendeu a sessão, não foi por nada, corte da câmera nem nada, foi só porque o áudio da câmera deu um probleminha, então o senhor vereador Adelso está falando com a palavra, ele vai continuar, a gente só está testando o áudio mais uma vez para que ele continue a fala dele. Tá. Parei aonde? Mas eu parei aonde? Eu quero saber onde eu parei para me continuar, porque eu preciso explicar isso. Até para o entendimento dos senhores, não achar que eu quis ofender ou fazer alguma coisa, né? Porque eu também fui ofendido. Todos os senhores fossem... O sargento Samuel falou aqui a questão... Tá, então eu quero pedir desculpa ao pessoal, né? Mais uma vez o nosso sistema de áudio, né, caiu, mas só explicando. Eu me explicitei na rede social, aqui printado, o que eu falei? Eu expliquei até, para quem eu estava explicando, é o dono da página do Giro Caraíma. Falei para ele explicitamente. Ele perguntou, então você votou contrário? Eu falei, não. Nós estávamos votando a emenda, terceiro artigo da emenda do projeto, que se falava que o primeiro secretário da próxima gestão iria ter um aumento no salário. Na próxima gestão. Na qual o vereador Leandro se manifestou contrário
né, se manifestou com palavras ao contrário, falando que era a favor do presidente congelar o salário do presidente, mas que era ao contrário a esse bônus do primeiro secretário, do vereador que assumisse o primeiro secretário para o ano que vem, que hoje, nesse caso, é o Daniel, que faz um excelente trabalho, quero até parabenizar ele aqui, e não recebe nada pelo seu trabalho, entendeu? Então, isso que foi a discussão. Aí, na hora da votação, foi votado. Na hora que o presidente colocou em votação, quem era a favor desse, para ficar bem claro, porque é um projeto bem, digamos assim, complicado, gerou muita polêmica, gerou discussão. Então, para explicar. A terceira emenda falava-se que o vereador que assumisse o lugar de primeiro secretário na gestão que vem, ele receberia R$ 5.888, se eu não me engano. Que hoje o vereador recebe R$ 4.900 para exercer a função. Então, não deixava de ser um aumento, na qual até eu não me manifestei verbalmente. No caso, o vereador Leandro se manifestou verbalmente, falando que era ao contrário esse aumento. Quando foi para a votação, o que aconteceu? O nosso presidente Laércio falou, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Também gerou polêmica essa questão, né? Então, eu e mais 5 vereadores levantamos que nós, digamos, falamos que nós éramos contra esse aumento. Inclusive, o vereador Leandro, que também tinha se manifestado verbalmente, depois, posturalmente, se levantando, falando que era o contrário. 2 vereadores ficaram sentados. Então, automaticamente, eles concordaram com aquele artigo, no qual, que no contexto original, o primeiro secretário iria ganhar 6.800 e pouco. Então, na outra sessão, foi votado outra emenda na qual congelava o salário também do primeiro secretário, na qual foi votação unânime, entendeu? Unânime votou. Então, não teve questão de aumento salarial dos vereadores, entendeu? Se eu fui mal interpretado, é só vocês entrar no Giro de Caraíba que está lá a minha explicação, inclusive para o Juninho, que é o dono do site. A minha explicação lá está bem clara, que o aumento era para o primeiro secretário, vereador, que assumisse a legislatura do ano que vem. Então... Senhor vereador, só um minutinho. O tempo do senhor acabou, mas eu vou te dar mais um minuto, só um esclarecimento, mas aí depois o senhor dá uma discutida. Bom? Tá, então eu só quero falar mais uma coisa aqui. Então o senhor me perdoe, porque envolve o meu nome e eu gostaria que a comunidade ficasse sabendo o que está acontecendo aqui nessa casa. Fala-se mais embaixo que um vereador, que está o meu nome lá, não sei por que não citaram o meu nome, eu não tinha problema nenhum em citar o meu nome aqui, não tem problema nenhum, entendeu? Porque o que eu faço aqui não tem problema, as pessoas podem ficar atentas, né? Um vereador iniciou uma série de afirmações, falando que nas redes sociais, referindo que havia sido votado o aumento do salário dos vereadores, que havia sido votado para o aumento acontecesse. Não. Mais uma vez eu coloco uma ressalva aí. Não é o salário dos vereadores. Nós estávamos discutindo o terceiro artigo da emenda, que falava única e exclusivamente do vereador que assumisse a cadeira de primeiro secretário. A discussão polêmica toda foi nessa emenda, entendeu? Nesse parágrafo da emenda. Agora, as demais que aconteceu, essa casa aqui foi unânime. Votamos para congelar o salário do prefeito, votamos para congelar o salário do vice-prefeito, do secretário, do presidente, do vice-presidente, dos vereadores. E tinha essa pauta que se falava do aumento do primeiro secretário. E a grande confusão foi essa. No projeto de aumento dos vereadores, todo mundo foi unânime, todo mundo votou para congelar. Agora, nessa questão desse terceiro parágrafo, intui-se que o presidente falando que era a favor da emenda, ficar sentado, os contrários que se levanta, os 6 que levantou era contrário. Então, senhor presidente, eu só queria explicar para o povo aqui que está gerando um requerimento aqui nessa casa contra a minha pessoa, falando que eu incentivei vocês que estão em casa, que falaram aquele dia
que eu incentivei vocês a defamar essa casa. De maneira alguma eu incentivei ninguém a defamar essa casa, entendeu? Sempre tive respeito por essa casa, respeito pelos meus amigos, entendeu? Na sessão do dia 11, vocês mesmos viram, não estou falando, vocês viram, eu simplesmente pedi para que seja colocado o nome na ata, que já é de costume dessa casa, pedi transparência, tá? Pedi transparência, que é o meu direito, pedir transparência, e vocês tomaram a decisão de vocês. O Juninho foi lá, postou, e vocês tomaram a decisão de vocês. Agora eu estou sendo acusado aqui de que um vereador está incentivando a comunidade a defamar essa casa. Então, você que defamou essa casa, eu sou contra, não sou a favor de defamações nessa casa, não sou a favor de defamação aos meus companheiros vereadores, sempre os respeitei, foi simplesmente eu pedir para ter um pouquinho de transparência e mostrar, deixar na ata como é de costume nessa casa. Então, eu gostaria, senhor presidente, se possível, esse requerimento foi protocolado sexta-feira, tá? O doutor Everaldo me mostrou no regimento aqui uma parte que fala que automaticamente o requerimento é aprovado. Né? Eu estou aqui nessa casa há 7 anos, sempre requerimento aqui, nós votamos requerimento, e eu gostaria, senhor presidente, que se de direito meu, que os companheiros vereadores que me conhecem, sabem da minha conduta, da minha índole aqui dentro, e se pegar isso aqui e ler, vai ver aqui que nessas páginas que printaram aqui da minha fala, em momento algum, eu citei nome de vereador, eu defamei vereador, eu xinguei vereador, usei palavras baixas sobre o vereador, muito menos nessa casa. Eu simplesmente expliquei para algumas pessoas, talvez tenha em algumas entrelinhas falado de maneira diferente, mas eu simplesmente estava me defendendo também, explicando, porque o meu nome e o nome do Samuel estavam envolvidos na situação, entendeu? Deveria ter ficado quieto, entendeu? Mas coloquei algumas coisas que sim, mas se os senhores pegarem e ler, os senhores vão ver que não tem xingamentos, não tem insinuações, não tem palavrões, entendeu? Muito menos desrespeito a qualquer um dessa casa, qualquer companheiro. Então, meus amigos, eu só queria deixar bem claro para vocês que trabalham aqui comigo e para você que está em casa, eu simplesmente respondi algumas perguntas no Facebook, sem ofensas, sem acusações, tentei explicar da minha maneira, a melhor maneira possível, o que aconteceu nessa casa, na votação do 3º artigo da emenda, não do projeto, da emenda, onde que se falava que o vereador que assumisse o cargo de primeiro secretário receberia um aumento para a gestão que vem. Na outra semana, a votação principal do projeto em si, foi feita outra emenda que derrubava esse aumento, que ficou aí, no caso, 6 mil e pouco, e congelava também o salário de primeiro secretário. Então, para finalizar, essa casa votou, só para finalizar, senhor presidente, tenha um paciência comigo, por favor. Para finalizar, o que aconteceu, a votação que aconteceu foi no 3º parágrafo, entendeu? Da emenda do vereador que assumisse o primeiro secretário. A votação que teve discrepância foi essa votação. Na emenda, no projeto, repito, e sem medo de estar gravado ou filmado ou o que seja, porque eu quero transparência nessa casa. No projeto do aumento final dos vereadores, inclusive presidente, vice-presidente e outros demais vereadores, que o aumento do primeiro secretário, essa casa derrubou, nós votamos por unanimidade essa casa, entendeu? Foi votado por unanimidade o congelamento do salário dos vereadores. O que teve aqui foi a questão do primeiro secretário, entendeu? E me desculpem, né, os vereadores que se sentiram ofendidos, mas eu simplesmente, se vocês lerem nas entrelinhas aqui, eu não citei nomes, eu simplesmente falei o que aconteceu na sessão, que no 3º parágrafo foi votado, tal como eu já expliquei. E quem achar que eu falei alguma coisa demais, é só ir lá assistir, mas assistam no site da Câmara, que assim está a íntegra do projeto. Não só aquele pedaço que o rapaz do Gírio Caraima colocou, né, que só faz ali polêmica minha e do Samuel. Então, vejam na íntegra. E outra,
Nas minhas palavras, eu não xinguei, não ofendi ninguém. Mas fui sim ofendido, xingado. Mas, entendeu? Muitas pessoas falam, você tem que não sei o quê, um monte de bobageira, mas jamais vou fazer isso porque não é da minha conduta. Até o que eu acho que acontece aqui nesse plenário, a questão de desentendimento, eu acho que tem que ficar aqui, porque aqui é uma coisa, a vida particular é outra. Outros vereadores já citaram isso, o sargento Samuel muitas vezes também, né, teve os seus descompassos, igual eu tive aqui também junto com ele, e foi falado que, gente, isso aqui acontece, isso aqui é assim mesmo, depois nós vamos, né? E realmente, para mim, assim, não tenho nada contra os senhores, mas eu quero deixar bem claro, existe aqui um requerimento para fazer uma averiguação contra a minha pessoa, simplesmente porque eu falei o que aconteceu nessa casa, entendeu? Que eu falei o que aconteceu nessa casa. Então está aqui. E se o senhor presidente pudesse, senhor presidente, para finalizar, se for do meu direito, eu gostaria, já que nós somos uma casa democrática, que não ficassem as escuras aqui, que o senhor colocasse o requerimento em votação. Nada mais justo, entendeu? Os companheiros votar, porque eu acho que é um direito meu e da sociedade saber o que está acontecendo aqui dentro. Eu gostaria que o senhor, como presidente dessa casa, como sei que dirige essa casa com muita seriedade, entendeu? E eu acredito que o senhor não ache justo um requerimento de tamanha importância, entendeu? Que vai mexer com a vida ética e profissional de um vereador, igual o senhor, que seja feito aqui, né, nos bastidores. Eu acredito que o senhor, se possível, colocasse em votação esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Adelso, pelas suas considerações, passando um pouquinho do limite, mas a gente aqui está para ouvir todo mundo e ser esclarecido, havendo algumas discussões que não deveria ter sido feita no grande expediente, mas eu acho que todos os vereadores entendem e quero dizer ao senhor que a gente trabalha seriamente sim aqui, procura fazer o melhor, sem prejudicar nenhum dos vereadores, tá? Então, às vezes, tem coisas que fica meio confusa para a sociedade, que achando que a gente está aqui fazendo um requerimento, querendo complicar a vida do senhor também. Isso aí não é gente querendo complicar a vida do senhor, tá? A gente está fazendo o que a casa manda, o que a casa pede, e todos os vereadores aqui pediu. Então, é uma justificativa que a gente quer ouvir do senhor. Claro que o senhor falou um pouquinho a mais aí, mas vamos deixar para discutir na ordem do dia, na hora do requerimento. Terminando o grande expediente, passa agora para a ordem do dia. E antes de nós começar a ordem do dia, vou suspender a sessão por 5 minutos para nós dar os pareceres no projeto que foi incluído na ordem do dia. Então, vou suspender a sessão por 5 minutos para que os vereadores dêem os pareceres nos projetos.
Votou-se? Desculpa pelo constrangimento aqui, que nós temos que votar uns projetos e precisamos dos pareceres dos senhores vereadores. Agora está tudo em ordens aqui, nós continuamos a nossa sessão, aonde vou dar início à ordem do dia, aonde o primeiro projeto a ser votado é o projeto número 027. Coloco o projeto número 027 de 2020 do Poder Executivo Municipal em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 027 de 2020 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 029 em discussão. Passo para a votação. Senhor presidente, esse projeto fala, só um minutinho, sobre autos de infração de multas. Esse projeto eu gostaria que, se o Poder Executivo mandasse para nós o que se trata essa documentação, que a gente vai votar para ele poder negociar esses valores e para efetivar a concretização de acordo. Então, esse projeto, no meu ver, ele está incompleto. Ele precisava vir mais explicado com os autos de infração, do que foi, onde foi e por que houve essas multas no município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Daniel. A gente, na primeira votação, a gente vota ele e pede uma explicativa para o senhor na segunda votação dele durante a semana, tá? Para dar mais explicações ao projeto número 029. Então, continuando. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 029 de 2020 do Poder Executivo Municipal foi aprovado por 7 vereadores favoráveis e 1 ao contrário, em sua primeira discussão e votação. Coloco o projeto número 030 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 030 de 2020 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 032 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. Projeto número 032 de 2020 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 033 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 033 de 2020 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 034 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 034 de 2020 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 035 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 035 de 2020 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 036 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 036 de 2020 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 037 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante.
Projeto número 037 de 2020 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Ao pedido do vereador Adelso, coloco o requerimento número 89 em discussão. Senhor presidente, esse requerimento aqui, ele foi construído com a assinatura de todos os vereadores, com vistas a averiguar o fato de algumas falas realmente do vereador Adelso nas redes sociais, falas que diziam a respeito da votação, né, ocorrida no dia 11, né, algumas falas falavam referente a aumento, e daí algumas pessoas ficaram confusas e questionaram, e daí alguns vereadores aqui se sentiram lesados em relação a isso, uma vez que não havia nenhuma proposição de aumento, nem mesmo de subsídios, era uma proposição de congelamento, e as proposições de aumento que tinham sido rejeitadas nessa casa. Então, por conta disso, houve aí esse requerimento para que fosse pedido, que fosse averiguado essas falas, para verificar se houve algum tipo de dano nessa casa, se houve algum tipo de calúnia com relação aos vereadores. E eu tenho certeza que a casa ela tem a seriedade para realizar os seus procedimentos administrativos, vai realizar de uma maneira bastante íntegra com as pessoas que vão participar da comissão, de uma maneira bastante discreta, não sem transparência, porque essa casa ela tem transparência, sempre teve, não será agora que não haverá, mas tentando seguir o máximo da ética, né, com relação aos nomes envolvidos. Mas o que eu digo é que nenhum requerimento aqui nessa casa ele sai do nada, ele sai porque existe alguém que se sente lesado por algum motivo, e por esse motivo, então, a gente está solicitando que seja averiguado. Nós não estamos pedindo para prejudicar, mas sim que a gente averigue e deixe bastante claro até que ponto algumas falas aqui possam ter prejudicado ou beneficiado determinados vereadores. Somente isso. Obrigada. Senhor presidente, reitero as palavras da vereadora Juliana, uma vereadora que sempre vem, já tivemos divergência também aqui, mas que sempre vem buscando o melhor para a sociedade. E creio que também, a semana passada, nós fomos aqui confundidos e colocado a sociedade foi induzida contra o desfecho da votação, né, em face de nós, vereadores, onde eu acabei vindo a discutir, porque o momento da votação, o vereador ao qual está aqui do meu lado, ele pediu que fosse constado em ata. É redundante tal pedido, tendo em vista que está gravado, foi gravado nas redes sociais, é gravado através de um aparelho sonoro aqui também, e óbvio, constado também na ata. Então é bastante redundante. Eu encarei esta forma de pensar do vereador como uma forma de auto se beneficiar e lá fora ele tentar fazer uma política passando pelo um bom samaritano, digamos isso. Então, foi isso que aconteceu. E nas redes sociais aqui, sempre se fala em discurso de ódio. Nas redes sociais sempre comentam que o Bolsonaro prega o ódio e tal. Mas eu inverto isso daqui, até porque o colega era do partido petista, esquerda. É natural esse tipo de coisa, partindo principalmente de pessoas que vêm do PT. Eles são uma forma de induzir as pessoas. E olha aqui, ó,
Eu fui chamado de vagabundo, de safado por algumas pessoas. Isso ficou desagradável, porque eu não sou uma pessoa dessa forma. Quando eu entrei na política, eu entrei para fazer um bom trabalho para vocês, para a comunidade. O vereador, ele tem o direito, se chama no direito jus esperneandi, que é o direito de espernear, contra, aqui perguntaram para ele respondeu nos print aqui, votamos contra o aumento, 6 vereadores, a favor 2. Nós não votamos. O projeto, inclusive, estava errado. A vereadora acabou já falando aqui. Mas, voltando novamente à fala. A Globo Lixo, ela modifica. E o portal que nós temos aqui, eles gostam de polêmica. Pessoas que advêm de um partido petista, esquerda, gosta também de fazer isso daí, assim como estão fazendo com o nosso presidente Bolsonaro. Não estou aqui para defender ninguém. Mas é o seguinte, nós vamos votar agora, se for vencido, é óbvio que essa casa vai pautar pela legalidade e vai ser concedido sim a ampla defesa e o contraditório, o qual está estampado na Constituição Federal, será publicado todos os atos, né, aqui da Câmara referente. O colega, se tiver que responder por esse procedimento, ele pode se defender de todas as formas legais existentes dentro do processo. É só isso, senhor presidente. Se houver necessidade, eu retomarei a conversa. Senhor presidente, só queria pegar uma pausa na palavra do nosso amigo vereador Samuel. Ele insiste em querer me atacar aqui no plenário, né? Com palavras de ordem, com palavras rotineiras de partidárias, de não sei o quê. Eu nunca levantei aqui nada questão disso. Tanto é que ele mesmo se contradiz em falar que eu sou redundante em pedir para anexar os nomes na ata. Pelo que as palavras dele, disse que isso já é feito. E eu fui redundante em colocar o nome dele na ata. Aí ele fala para me beneficiar. Mas então, se o nome dele, depois eu me beneficiar na rua com o nome dele. Mas se ele mesmo fala que a ata já vai o nome dele, qualquer um, não seja um vereador ou sem vereador, tem o direito de vir aqui e olhar a ata. Então, quem está sendo redundante é o vereador. E outra, a questão partidária, não tem nada a ver isso que você está falando. E outra, na sessão do dia 11, quem foi ofendido aqui, xingado de palavras, né, de palavrões que Vossas Excelências nem merecem escutar de novo, foi eu, entendeu? Foi eu. Né? Fui indicado como vergonha na cara, como demagogo, né? Mas eu relevei a questão de na euforia e tal, porque todos nós aqui sabemos que isso, de repente, cabe uma ação. Mas eu não vou fazer, acredito eu, porque não é do meu feitio, entendeu? E eu não quis induzir ninguém, entendeu? Eu não quis induzir ninguém. Como é se falado no print aqui colocado, né, como prova circunstancial contra a minha pessoa, ó minha resposta. Estamos votando o 3º artigo da emenda e não o projeto. Lê esse print, você vê que lá está escrito projeto é emenda. É a emenda, é o 3º artigo da emenda. Entendeu? E concordo com uma coisa que o vereador aqui do meu lado falou. Já que ele usa esse termo, vou usar o mesmo termo com ele. O vereador aqui do meu lado. Concordo com ele que o projeto foi confuso, entendeu? As emendas também confusas. Foi-se votado uma coisa que não é de costume nessa casa, artigo por artigo, entendeu? Se teve o projeto errado, eu e mais 5 vereadores, de repente, digamos assim, nos embalamos pelo erro, porque como vocês podem ver, não foi só eu que votei, eu estou levando a paulada porque, de repente, eu me expressei na rede social o que aconteceu aqui nessa casa. Entendeu? Os outros vereadores também votaram. A maioria dessa casa votou que nem eu votei. Foi 6 votos a 2. Entendeu? Agora, falar que eu quero me promover às custas do vereador aqui do lado, jamais, eu não preciso disso. Entendeu? As pessoas que me conhecem sabem muito bem quem eu sou. Não adianta ele querer mostrar eu de um jeito, porque quem me conhece sabe quem eu sou. Entendeu? Então,
eu só reitero aqui que, em momento algum, eu ofendi, xinguei, denigri a imagem de um vereador. Simplesmente, eu falei o que aconteceu aqui. A votação foi feita 6-2, no terceiro artigo da emenda. Até me contestaram aqui, é o projeto aumento salarial? Eu falei, não, é a emenda, é o terceiro artigo da emenda. E volto a falar, no projeto, todos os vereadores votou para congelamento do salário, no projeto original. Então, às vezes, quem está em casa é leigo, tem essa certa dificuldade de entender a questão de emenda, artigo, emenda do projeto 1, projeto 4, mas, com certeza, quem tiver disposto pode me procurar. Eu tenho o documento em mãos, posso mostrar para cada um de vocês, porque eu sempre tive transparência nessa casa. E, digamos assim, tenho consciência do que, né, desse requerimento, só quis opinar e falar e esclarecer, explicitar para vocês aqui dessa casa, porque senão poderei até ser julgado e taxado como o incentivador das pedradas nessa casa, como, né, foi falado aqui, que eu incentivei pessoas a xingar os vereadores aqui. Em maneira alguma, vocês podem ler tudo aqui, em maneira alguma tem, que eu falei, esse vereador é esse, vereador é aquilo, não falei isso, entendeu? Agora, cada um, né, tem a sua postura aqui. Eu acredito que essa casa sempre seguiu com honestidade, com transparência, e eu falo de coração, vamos pôr em votação. Com certeza não tenho nada contra nenhum vereador aqui, nunca tive. Tento fazer o meu trabalho o melhor possível. E sim, os últimos meses aí fui sim atacado pelo colega aqui do lado, até na questão de palavrões, de citações, até citações políticas, citando lá direita e esquerda. Eu acho que não é viável nessa conversa, né? E então, é só para esclarecimento. Fui sim, às vezes, né, atacado aqui com palavras fortes e pesadas, mas a gente está aqui para tentar absorver e sintetizar e bola para frente. Então, fica aqui as minhas explicações. Caso a vereadora Juliana já se posicionou no requerimento como que ele já tivesse sido aprovado, né, que ela falou nessa casa, vamos, tal. Eu acredito que não foi votado ainda, vereador, nós temos que esperar a votação. Acredito que, de repente, seja até aprovado, mas senti assim uma coisa estranha na vossa palavra, como que já colocado, como o projeto o requerimento estivesse aprovado, né? Sinto por isso, mas assim. Senhor vereador, pelo direito de resposta, eu até peço desculpas se realmente eu coloquei dessa maneira. Na verdade, de fato, ele vai ser votado, e caso ele seja votado, se for votado, o meu objetivo na minha fala era dizer que nós faremos, essa casa fará todo o estudo sobre o que de fato aconteceu. Ninguém está aqui acusando ou deixando de acusar, para prejudicar. Não falei que a senhora me acusou, só falei que a senhora se suscitou como que já tivesse, né? Sim, eu estou tentando deixar claro para a população. Não, sim, aceito suas desculpas, tudo bem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro vamos pontuar o que levou a gente até aqui nesse momento. Um projeto completamente confuso, que levou primeiro ao erro os 6 que votaram favorável à emenda, não porque votou favorável, não porque votou contrário à emenda, mas porque no dia do projeto aqui em discussão, não podia ser votado também o projeto artigo por artigo. Então, assim, se não fosse o olhar atento da vereadora Juliana e do vereador Samuel, o projeto seria votado em segunda discussão, com um valor maior do que a própria emenda, né? Então, assim, vamos pontuar esse tipo de coisa. Segundo ponto, senhor presidente. Acho que quando um vereador aqui se sente ofendido de alguma forma, não estamos aqui fazendo juízo, condenando ninguém, mas é importante se investigar. Até porque algumas pessoas que são próximas a mim me chegaram falando, fulano de tal me falou tal coisa, assim, 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 assado. Inclusive com alguns áudios, que também, claro, a pessoa não autorizou a divulgar, eu também não vou divulgar, né? Então, senhor presidente, eu acho válido, sim, a investigação sobre o fato de decoro, porque eu não lembro qual que é o nome do artigo, o doutor Everaldo não está aqui no momento, mas, assim, o vereador, enquanto estiver no uso do seu mandato, ele deve, como função principal, zelar pelo nome da casa, né? Então, quando você
leva o nome da Câmara de Vereadores, você sendo vereador, você fere esse artigo. Então, senhor presidente, eu declaro favorável à investigação, eu acho sim muito válido, mas, primeiro ponto, eu acho que sim, bom pontuar. Erramos nós 6 no dia do projeto, na minha opinião, porque a gente não tinha atentado no projeto original, apenas na emenda, e não ter pedido para voltasse também o projeto original artigo por artigo. E acho que no dia eles tomaram a decisão de votar favorável, senhor presidente, porque no dia era o valor que tinha menor para o primeiro secretário. Então, senhor presidente, o valor da emenda é de R$ 5.884,59. E se fosse aprovada a emenda, seria esse valor que ficaria o valor do primeiro secretário. O valor original do projeto estava em 6.374, ou seja, no dia em questão, nós 6 vereadores, por não ter se atento ao projeto, a gente votou para um valor maior, de 6.374. E friso novamente, o nosso erro principal não foi ter votado contra a emenda, até porque se a emenda fosse aprovada, acho que também os dois não se atentaram a isso no dia, projeto aprovado na Câmara, ele não pode ser revisto, ele não pode ser feito no mesmo período, só poderia ser feito no ano que vem, ou seja, ficaria um valor maior. Mas, senhor presidente, o contexto não é esse, o projeto passou, acho que assim, todos nós aqui, enquanto vereadores, se reunimos antes, e tínhamos em questão que queríamos colocar o salário de todos os vereadores congelado, do presidente e todos os vereadores. E quando alguém usa de má fé, de induzir as outras pessoas a dizerem que estavam tentando se propor um valor maior ao que se estava, tem que se ater também, porque, como disse, há um artigo no regimento interno que diz que a gente, enquanto vereador, tem que zelar pela imagem da Câmara, senhor presidente. Só isso que eu queria pontuar. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de me posicionar baseado na teoria da hermenêutica, que diz que você pode ser levado ao erro de interpretação por dualidade. Conforme nós já conversamos, foi discutido nessa casa, lamentavelmente, o projeto teve falhas na sua elaboração, permitindo a dualidade de entendimento. E ainda, não houve uma discussão prévia quando ele foi lançado. Isso não devia ter ocorrido. Portanto, o entendimento de dualidade, de interpretação de situações, ele pode ocorrer com a Adelso, comigo, com o senhor presidente também, com qualquer um. Então, eu vejo que é importante que a gente observe a origem do caso em questão que estamos discutindo hoje, aqui nesse momento. A origem se deu lá, na má formação, na má forma de se escrever esse projeto. Assim como aconteceu com o outro, desculpa, agora há pouco a gente discutíamos ali, antes de vir aqui, a questão de pedido da promotoria pública. Então, se nós houvéssemos discutido, talvez não chegaria a esse contexto. Esse sirva de exemplo para nós todos e para quem assiste também, que muitas vezes se envolve em situações por não entendimento direito daquilo que ocorre. E depois pode ser tarde. E, infelizmente, hoje é muito interessante que a gente observa a força das redes sociais. A gente vê não só no estado do Paraná, no Brasil, no mundo, situações ocorrerem de fake news, de histórias mal contadas, de entendimento de situações, enfim. E nesse caso específico, talvez por questão de momento, o novo vereador se envolveu na rede social. Nem acredito que tenha sido por vontade própria dele escrever, a gente não sabe. Quem somos nós para julgar alguém? Quem não é passível de erro? Quem não é passível de erro? Todos que assistem sabem muito bem o que é isso. Então, há que se cuidar muito com as redes sociais, daquilo que se escreve, daquilo que se diz. Conforme eu falei na sessão passada, uma flecha atirada, uma palavra dita, meu amigo, não tem volta. E ocorrem consequências.
Então, hoje, o senhor convocou essa casa para uma reunião às 19 horas. Infelizmente, o vereador não veio, devia ter vindo, Adelson. Foi uma falha sua, você devia ter feito um esforço e vir participar dessa reunião. Porque, só finalizando, porque foi discutido isso. Houve uma tentativa do senhor presidente de evitar isso daí. Então, se o senhor estivesse aqui, talvez teria evitado. Também não é culpa de não ter vindo, ninguém é obrigado a vir, mas havia uma responsabilidade de todos nós de estarmos aqui. Assim como devia ter feito naquela vez, quando colocou-se esse projeto em votação. Assim como o Daniel colocou há pouco aqui, e sabiamente ele coloca na questão das multas do executivo, o Daniel está correto de pedir. Eu tenho certeza que a comunidade também quer saber. Assim como, por exemplo, se qualquer um de nós tomamos uma multa na rodovia, chega em casa, a esposa quer saber o que ocorreu, o marido quer saber. O que houve? Como que foi? A história. É um direito, Daniel, você está corretíssimo. Então, nós devemos ter esse cuidado, conforme eu venho colocando, porque a origem da situação, ela advém de um erro, de uma falha. Não estou culpando ninguém. Eu volto a dizer, estou me baseando na hermenêutica, numa situação passível. Todo ser humano pode ocorrer isso. Então, apenas para entender, são pontos de vista diferentes, são situações que ocorrem, que poderia ter acontecido com todos, e que sirva de exemplo para todos. A rede social é importante? Não resta dúvida. Extremamente importante. Porém, ela pode ser violentamente contra si próprio, a partir do momento em que as coisas ocorrem. Assim como já ocorreu comigo por outras vezes, e certamente aconteceu com qualquer um aqui de nós que estamos presentes, ou daqueles que nos assistem. Se não ocorreu, pode ocorrer. Inclusive, pode-se chegar até a violência muito mais drástica. E eu acredito que nós poderíamos ter resolvido isso de uma outra maneira, com essa resolução interna que eu disse com a reunião. Você devia ter vindo, Deus. Não pode faltar uma situação dessa. Você sabia que tinha uma situação contra si. Então, eu acho que nem tem justificativa, né, para não ter vindo. Mas a minha colocação é essa, senhor presidente, apenas para que a gente possa fazer um parâmetro de ponto de vista de onde ocorreu a falha, que não foi dele o início. Nem digo que é dele a falha também. Foi lá na formatação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo, pelas suas palavras, a toda a discussão do projeto. Como o senhor vereador Aguinaldo falou, vou pegar um gancho. Hoje eu vim de manhã nesta casa, preocupado, e pedi para o nosso secretário ligar a todos os vereadores e pedir uma reunião às 19 horas, que nem o vereador Aguinaldo disse. E tive surpresa, sim, porque o vereador Leandro foi presidente dessa casa, e a gente chamava, convocava para as reuniões, era difícil vir todos, né, em momentos corretos, que nem teve hoje. E nós sentimos uma falta, sim, senhor vereador Adelson. O senhor na mesa, me desculpe eu falar também, mas a gente estava todos ali esperando a vossa senhoria chegar, e a gente não teve essa oportunidade de discutir com o senhor lá no fundo, algumas coisas, mas eu peço a todos, senhores vereadores, a partir de hoje, esta casa vai procurar melhorar mais o respeito com todos os vereadores, e peço aos senhores também que, quando o nosso secretário pede uma convocação de uma reunião, que faça esforço de estar presente junto com todos os vereadores, para que aconteça menos erros. Não vou dizer que a gente vai ser perfeito, mas eu acho que a gente junto pode, né, dar uma melhorada para não acontecer muitos erros, né? Pode acontecer menos, que a gente não é perfeito. Eu quero informar, senhor vereador, que realmente fui falha, deveria ter vindo, mas infelizmente a correria do dia a dia, eu cheguei no laboratório às 5h30, minha esposa falou que tinha uma paciente que precisava de um exame, que ela é gestante, e que ela iria, né, para Umuarama, precisava do exame. Então eu até tive que ir no município de Alto Paraíso, cheguei rapidinho, fui em casa, tomei um banho, voltei. O meu erro foi, de repente, não. Então peço desculpas e garanto que isso não. O senhor sabe da minha responsabilidade com essa casa, o senhor sabe que eu não falto em sessões, eu não faço extraordinária, até em as extraordinárias, às vezes eu clamo por, às vezes não vim todo mundo, o senhor sabe
sempre eu estou nessa casa, o senhor é testemunha disso, e os demais amigos também, sabem a responsabilidade que eu tenho, mas infelizmente eu tive esse problema aí, que eu tive que ir até Alto Paraíso, até se vocês acharem viável, pode até se fazer investigação, ligar lá, que eu tive lá com as duas enfermeiras que trabalham lá, levando o exame. Então, peço desculpa por não poder ter chegado no horário, mas infelizmente já foi. O que eu posso fazer é pedir desculpa e que isso não irá acontecer, senhor presidente. Mais alguma discussão? Coloco o requerimento em votação. Quem for favorável ao requerimento número 89, que fique sentado, ou ao contrário do requerimento, que se levante. Foi 6 votos favoráveis e 2 contrários ao requerimento. Então, o requerimento passando por esta casa, eu me sinto na obrigação de nomear 3 vereadores para o prazo de 90 dias para a apuração dos fatos, né? Então, eu vou nomear os 3 vereadores aqui. Eu quero nomear a senhora vereadora Juliana, o senhor vereador Samuel e o senhor vereador Augusto, para apurar os fatos do requerimento. Então, são nomeados 3 vereadores. Senhor presidente, nesse momento eu me julgo suspeito, eu me coloco sob suspeição de atuar no processo de CPI em face do vereador Adelso, tendo em vista a ampla defesa e contraditório estampado na Constituição Federal, que não permite as partes, até que eu tive uma discussão com o vereador, em participar dessa CPI. Seria injusto, inconstitucional e ilegal. Então, por gentileza, daí se o senhor puder nomear outro vereador, eu agradeço, de acordo com os ditames legais do pergaminho processual penal, ou civil, ou do Código de Processo Civil. Eu também me sinto incompetente para estar sendo parte dessa comissão, uma vez que eu participei da construção desse documento. Mas, enfim, né, assim, a gente pode verificar com os outros vereadores como que a gente pode ficar, uma vez que a gente precisa obedecer à questão do partido. E aí eu sei que eu sou de um partido diverso e talvez seja mais adequado que pela questão partidária esteja inserida. Eu quero, então, ao pedido dos 2 vereadores, quero dar uma pausa de 2 minutos para que a gente tome essa decisão, tá? E voltaremos em 2 minutos com a sessão continuando.
voltando aqui aos 2 minutos da discussão nossa do requerimento, nomeando então novamente a comissão, eu nomeio então o vereador Agnaldo, o vereador Augusto e o vereador Leandro. Não que os outros vereadores não vai estar a par do processo nem nada, só que a gente tem que nomear uma comissão. Então a gente precisa de 3 vereadores para formular o requerimento e fazer uma ouvidoria com o vereador. Mas todos os vereadores vão estar aqui acompanhando o requerimento e analisando com cautela, com critérios e que manda dentro da nossa lei. Então eu encaminho o requerimento número 089 para a comissão nomeada neste plenário. Senhor presidente, só queria fazer uma contestação aqui a respeito de... Eu queria que... só falar o seguinte. Não concordo, mas respeito a atitude da maioria dessa casa, em relevância ao professor Aguinaldo, que com sua sabedoria se expressou muito bem, né? É o seguinte, eu quero deixar bem claro aqui a comunidade que eu acredito que essa casa vai fazer com todas as questões de transparência, mas eu volto a frisar. Eu fui eleito pelo povo democraticamente, defendo, né, os meus eleitores, defendo a comunidade de Caraíma, entendeu? Preocupo sim com os gastos públicos do nosso município, tá? Como já fui citado aqui pelo colega, que eu sempre votei contra os aumentos dessa casa, realmente, sempre fui contra alguns aumentos aqui sim, não me envergonho disso, tá? Vou enfrentar isso de cabeça erguida, tenho fiel responsabilidade que a democracia vai ser feita, e eu entrei aqui para defender o povo, sempre defendi, estou aqui há 7 anos e meio, né? É uma situação, digamos assim, acredito eu, que é até injusta pela situação, porque como eu vou mostrar para vocês, entendeu? Que isso não vai me abalar, eu respeito a opinião da maioria, mas eu vou mostrar para vocês, quem quiser, está aqui o documento, eu vou mostrar página por página, letra por letra, item por item, para você que está com dúvida do que aconteceu, quer saber o que aconteceu nessa casa, o que vai acontecer, eu vou mostrar que em momento algum defamei, critiquei, entendeu? Ou denigri a imagem de nenhum vereador nessa casa. Mas sim, fui denigrido, acusado, entendeu? Colocado como demagogo, como sem vergonha na cara, entendeu? Como esquerdista, petista, mas isso não vai me abalar, porque eu sei de quem me conhece, sabe a pessoa que eu sou, entendeu? Vou enfrentar isso de cabeça erguida, e se Deus quiser, os meus companheiros vereadores vão ver, como o professor Aguinaldo falou, com sábias palavras, que se errei, entendeu? Errei, mas sem ter a intenção de magoar, prejudicar, humilhar ou rebaixar qualquer um dessa casa, entendeu? Ou mesmo desmoralizar essa casa, que sempre lutei pela moralização dessa casa, entendeu? Sempre corri atrás de investimentos no nosso município, sempre respeitei os meus eleitores, respeitei meus companheiros, fui xingado, não xinguei, entendeu? Não me exaltei, mas não a fim de humilhar ou falar palavras duras para o meu colega aqui do lado. Só que vamos enfrentar. Quem quiser saber, entendeu? Eu vou ter a cópia aqui, vamos ser transparentes. Só espero não ser de novo acusado, que eu estou aqui colocando a comunidade contra essa casa, entendeu? E eu, mais uma vez, senhor presidente, eu gostaria sim, de novo, que é direito meu como vereador dessa casa, que fosse colocado em ata o requerimento, os vereadores que votaram a favor do requerimento e os vereadores que votaram contra o requerimento. Por favor, peço ao senhor que isso seja colocado redondamente em ata. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor presidente, mais uma vez, né, não é redondamente, né, é de forma redundante,
a colocação do vereador Adelso. E óbvio que vai ser constado, né, na ata, tudo aqui que nós falamos, quero deixar bem claro para a sociedade que é falado aqui e é colocado na ata, é gravado no Face, aqui no gravador, e posteriormente os secretários, eles transcrevem as falas para a ata, onde nós votamos na próxima sessão. O processo de CPI, Comissão Parlamentar de Investigação, ela vai ser feita dentro de todos os ditames legais, com ampla defesa e contraditório. Quero esclarecer também à sociedade que eu me coloquei sobre suspeição, porque não é justo nós participarmos de um processo que nós tivemos divergência. Então, no mundo jurídico não aceita esse tipo de situação. Pode até alguém falar, olha, está correndo, mas não é isso daí. O mundo jurídico não aceita. Qualquer advogado, porta de cadeia, quebra um processo desse daí. Então, por isso que eu e a vereadora Juliana, nós nos posicionamos e pedimos a suspeição e o presidente concedeu. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Samuel, senhor vereador Adelso. A gente está aqui, mais uma vez, discutindo um requerimento, mas quero esclarecer a toda a sociedade que é um modo da gente tentar resolver um mau esclarecimento. Não estamos aqui para prejudicar ninguém, sim para tentar redimir, tentar evitar mais equívocos, tentar evitar mais problemas para esta casa. Tenho aqui também as considerações finais a ser ditas, mas eu peço aos senhores vereadores que não prolonguem suas falas, não entre mais nos assuntos. Leio. Eu havia, no início, pedido a Vossa Senhoria a possibilidade de uma extraordinária para agilizar aqueles projetos de emergência. Por gentileza. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo. O senhor me lembrou mais cedo, me lembrando de novo agora. Quero também aqui mesmo marcar uma extraordinária para quarta-feira, para que seja votado esse projeto em segunda discussão e votação, no melhor horário aí que vocês acham, às 6 horas, às 18h30, pode ser? Então fica marcado uma extraordinária para as 18h30 na quarta-feira, tá bom? Para que sejam votados os projetos que foram votados em primeira discussão hoje. Obrigado mais uma vez, senhor Aguinaldo, senhor vereador Aguinaldo, por me lembrar dessa falha nossa. Passo às considerações finais agora, onde o primeiro vereador inscrito, senhor vereador Jurandir. Quero dar uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Também boa noite a todos e que Deus Pai nos abençoe durante essa semana e sempre. Também gostaria de desejar boa noite a todos e até semana que vem. Desejar uma boa noite a todos e vamos com Deus, senhor presidente. Quero desejar uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e com certeza nós iremos aí nos defender da melhor maneira possível sobre esse requerimento. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Quero também desejar uma boa noite a todas as pessoas que nos seguem através das redes sociais. Eu digo quando segue o Face, né? Aos vereadores, os quais estão aqui, aos serventuários da casa. E que Deus possa nos abençoar a semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Também quero desejar uma boa noite a todos. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Também quero desejar uma boa noite a todos, uma ótima semana e que agora com esse friozinho, que a gente fique mais em casa, que a gente às vezes deixa de falar coisas até do município aqui mais importantes, né? Que nem nós estamos aí com o coronavírus aí, nesta fase mais prejudicial a todos nós aí por causa do frio. Então, quem puder ficar em casa, que fique em casa e que se cuide para que a nossa sociedade sempre viva em paz. Quero desejar uma boa noite a todos, uma ótima semana e fiquem todos com Deus. E até segunda-feira, se Deus quiser. Em nome de Deus, declaro encerrada a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Icaraíma.